Olá! Quase todo mundo conhece a história de Caim e Abel, não é? Mas hoje a gente vai olhar para ela de um jeito bem diferente. Vamos mergulhar na interpretação esotérica de um ocultista do século XIX, Eliphas Levi, que via essa rivalidade entre irmãos como um grande segredo cósmico. Pensa comigo. E se o primeiro assassinato da história não fosse só um crime passional? E se fosse, na verdade, um evento cósmico? Uma mensagem escrita em código? É essa a premissa que vamos explorar. Aquela história de inveja que a gente já conhece pode ser, no fundo, uma grande alegoria sobre as forças que comandam o universo e que também atuam dentro de nós. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai seguir esses 6 passos para decifrar a visão do Levi, começando pela história básica até chegar nesse grande segredo. Vamos nessa. Certo. Primeiro, vamos começar do começo, né? A ideia aqui não é recontar tudo de novo, mas usar essa base que a gente já tem como um trampolim para um mergulho bem mais fundo. A narrativa tradicional é bem direta. A oferenda de um irmão agrada, a do outro não. Vem a inveja e o assassinato. Mas e se Caim e Abel não fossem só pessoas? Na filosofia oculta, os personagens raramente são apenas indivíduos. Eliphas Levi nos convida a vê-los como a personificação de ideias, de forças primordiais. E é aqui que a história começa a virar. Para entender essa nova perspectiva, a gente precisa conhecer nosso guia. Afinal, quem é que está nos oferecendo a chave para decifrar esse código tão antigo? Esse aqui é o Eliphas Levi, um pensador francês fascinante que dedicou a vida a estudar os mistérios da cabala, da magia e das tradições esotéricas. Para ele, as histórias antigas não eram relatos literais, mas sim veículos para verdades filosóficas muito profundas. E essa citação dele resume perfeitamente o método. Para Levi, mitos como o de Caim e Abel são aulas de filosofia disfarçadas de contos. O trabalho de quem estuda isso é olhar para além da superfície, sabe? É encontrar a lição que está escondida ali. Ok, então, com a chave do Levi em mãos, vamos finalmente começar a decodificação. O que Caim e Abel realmente representam nessa visão do cosmos? E aqui está o pulo do gato da interpretação. Para Levi, Caim e Abel não são apenas irmãos, eles são a personificação de uma dualidade cósmica. De um lado, Caim, a força bruta, a violência, a carne. Do outro, Abel, a harmonia, o espírito e até mesmo a debilidade, a fraqueza que cede diante da força. Levi expande essa ideia com a imagem do caduceu, com suas duas serpentes. Ele a chama de Od e Ob. Pense assim, Caim seria a serpente Od, a força vital ativa, a energia que age. Já Abel seria Ob, a força passiva, que recebe a ação, a força que é fatal. São duas correntes de energia opostas, sempre num jogo de atração e repulsão. E essa frase do Levi é a chave para o próximo passo. O conflito não foi um mero acidente de família. Era uma consequência inevitável da própria natureza dessas duas forças. Na sua essência, elas eram simplesmente irreconciliáveis. É aqui que a gente entra na parte talvez mais desafiadora e até chocante da interpretação de Levi. A ideia de que a morte de Abel não foi só um crime, mas a manifestação de uma lei cósmica. Para entender isso, a gente precisa redefinir o que é harmonia. Não se trata de paz absoluta. Pelo contrário, é um equilíbrio dinâmico. Pensa numa balança. Ela só encontra o centro quando pesos são colocados dos dois lados. A harmonia real, para Levi, precisa dessa tensão entre forças opostas. Isso nos leva à conclusão radical de Levi. No início, não havia equilíbrio. Havia apenas a força violenta de Caim e a fraqueza passiva de Abel. Sem um contrapeso, uma lei cósmica duríssima prevaleceu. A força inevitavelmente absorve a fraqueza. O assassinato, nessa visão, se torna uma consequência trágica, mas cósmica. Para Levi, essa história não é algo que aconteceu e acabou. De jeito nenhum. O conflito entre Caim e Abel é o drama contínuo da própria humanidade. Ele via a humanidade como herdeira dessas duas linhagens espirituais. De um lado, aqueles que agem com força bruta, os descendentes de Caim. Do outro, aqueles que, por bondade ou fraqueza, se tornam vítimas fáceis, os descendentes de Abel. Essa dualidade acaba criando uma luta sem fim entre os nossos instintos e o nosso pensamento, entre a ordem e a desordem. É aquela briga interna, sabe? Entre a força que age sem refletir e a inteligência que, por vezes, não tem poder para se manifestar. Então, quer dizer que estamos presos nesse ciclo para sempre? Segundo Levi, não.
existe uma saída. E a solução é o que ele chama de o grande arcano, o maior segredo para resolver o conflito. E a resposta, olha que interessante, não está na vitória de um sobre o outro. Isso só continuaria o desequilíbrio. A verdadeira solução é a síntese, a criação de algo novo, uma geração equilibrada, que transcende essa dualidade original. E este símbolo antigo, o querubim, representa isso perfeitamente. A meta não é escolher entre a força do leão e a passividade do touro. É integrar as qualidades de todos, a força do leão, a persistência do touro, a visão da águia e a sabedoria do humano. É a união dos opostos que cria um ser completo. E essa é a grande conclusão de Levi. O objetivo final não é ser apenas bom como Abel, ou apenas forte como Caim. É unir a bondade com a força. É ser justo de uma forma que não seja nem brutal, nem ineficaz. É a criação de uma força inteligente e uma bondade poderosa. E assim, essa grande alegoria cósmica nos devolve uma questão bem pessoal. A nossa análise termina aqui, mas a reflexão continua. Qual força prevalece dentro de nós? A força sem rédeas de Caim ou a fraqueza passiva de Abel? Ou será que podemos construir o equilíbrio que transcende os dois? A busca pela harmonia, ao que parece, está só começando.